Olá, boa noite ou bom dia para quem estiver vendo esse vídeo durante o dia. Vamos só aguardar um pouquinho que algumas pessoas estão entrando na live e já vamos começar. Só alguns segundos, aguarde um pouquinho aí. Enquanto isso, vou ligando aqui, que eu vou acompanhar o texto aqui para a gente ler junto. Olá, Érica, tudo bem? Vamos aguardar, ver se tem mais alguém entrando e a gente já começa. Graças a Deus. Esse capítulo 4 de Deuteronômio é um capítulo muito rico, tem muita coisa, né? Então a gente vai fazer uma reflexão sobre ele, mas uma reflexão dentro do possível, né? Porque se a gente tivesse tempo, a gente faria aqui umas 10 lives só para falar dele, mas vamos fazer em uma só. Olá, Sonilda, tudo bem? Boa noite, querida. Hoje foi mais tarde, mas que bom que você entrou. Bem, vamos começar então? Deuteronômio 4. Agora, ó Israel, ouça os estatutos e as ordenanças que ensino a vocês, para que os cumpram, a fim de que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Vejam, eu ensinei a vocês estatutos e ordenanças, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes estatutos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem estatutos e preceitos tão justos como esta lei que hoje apresento a vocês? Apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a vida na memória. Contem-na aos seus filhos e aos seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem aos seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas e que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia uma voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes estatutos e ordenanças para que vocês os cumprissem, na terra da qual tomarão posse ao cruzarem o Jordão. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado,
para que não se corrompam fazendo para vocês um ídolo, uma imagem como forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu, ou a qualquer animal rastejante da terra, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. Para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Quanto a vocês, o Senhor os tomou e tirou da fornalha de fundir ferro, do Egito, para serem o povo da sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão. Vocês, porém, atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para vocês ídolo algum com a forma de coisa alguma que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é fogo consumidor e Deus zeloso. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, se corromperem e fabricarem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, provocando assim a ira dele, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que serão rapidamente eliminados da terra, da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês no meio das nações às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. Lá procurarão o Senhor, o Deus de vocês, e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas estiverem acontecido com vocês, então nos dias que virão, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus compassivo. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que fez sob juramento com os seus antepassados. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado a outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, prodígios e batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu, ele fez que vocês ouvissem a sua voz para instruí-los. Na terra, mostrou a vocês o seu grande fogo, e vocês ouviram as palavras dele, vindas do meio do fogo. Foi porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência destes que ele foi em pessoa tirá-los do Egito com seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isto hoje e considerem seriamente no coração de vocês que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus estatutos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo lhes vá bem, e aos seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes:
Bezer, no planalto do deserto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade, para os Gaditas, e Golã em Bazã, para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os testemunhos, os estatutos e as ordenanças que Moisés promulgou para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Tomaram posse da terra dele e da terra de Og, rei de Bazã, os dois reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, à margem do rio Arnon, até o monte Sião, isto é, o Hermon, e incluía toda a região de Arabá, a leste do Jordão, até o mar de Arabá, abaixo das encostas do Pisga. Só até aí. Vamos lá, gente. Capítulo grande, né? Olá, Misa, tudo bem com você? Já falei com Érica, falei com Sonilda também. É um prazer ter todas vocês aqui na nossa live. Bem, um capítulo grandinho e muitas coisas para a gente falar. Vou tentar resumir aqui para caber na live, para não ficar uma live também absurdamente grande. Mas vamos lá, gente. Esse capítulo é um capítulo de exortação, ou seja, uma chamada para a nação de Israel, a fim de que aprendam com o passado deles e possam olhar para o futuro entendendo o que o Senhor quer deles, e a fim de que, obedecendo a Deus, eles não sofram consequências da sua desobediência. Então é um capítulo de exortação à santidade, exortação à fidelidade a Deus e também de aprendizado. Tá? E a mensagem de Moisés aqui para eles, no final da sua vida, é uma mensagem maravilhosa. Nós sabemos que Deuteronômio, basicamente, é um conjunto de 3 grandes discursos de Moisés aos israelitas que fazem parte da chamada segunda geração. A primeira geração de israelitas que saiu do Egito é uma geração que pecou contra Deus, se rebelou contra Deus, apesar de Deus ter se manifestado de forma sobrenatural e inconfundível. Ainda assim eles decidiram se rebelar contra o Senhor, e por causa disso eles não entraram na terra prometida, eles não participaram aqui dessa fase, né, de possuir a terra que Deus tinha prometido. Mas os seus filhos, né, aqueles que ao saírem do Egito tinham até 20 anos de idade, eles vão entrar nessa terra. Mas Moisés, falando a eles, os exorta a não cometerem os mesmos erros de seus pais e a terem aqui uma atitude diferente, a fim de que colham bênçãos e não maldições sobre suas vidas. E que mensagem, gente, uma mensagem maravilhosa. A gente vai destrinchar um pouquinho aqui para vocês. Bem, começa o capítulo falando sobre os mandamentos, a lei do Senhor, né? E fala que os mandamentos de Deus, eles são, em resumo, eles são necessários e são desejáveis. Eles são necessários porque é uma ordem divina e ordens são para serem cumpridas. Se nós somos o povo de Deus, o povo que Deus resgatou para si, lhe devemos obediência, assim como vassalos ao rei, né? Então devemos obediência a Deus, ao Criador, aquele que também nos resgatou do Egito, de onde estávamos. E é necessário no sentido de ser uma ordem divina, mas também é necessário para a própria existência humana, porque esses mandamentos de Deus, eles visam o bem humano, eles visam a preservação da vida, né, da sanidade, da espiritualidade, o bem humano como um todo. Então, eles são necessários nesses 2 sentidos, no sentido da obediência ao rei, obediência a Deus, e no sentido da preservação da vida, do próprio bem dos israelitas. E eles são desejáveis, porque além de visarem o bem humano, eles atraem bênçãos, né? Obedecer a Deus atrai consequências positivas, atrai a bênção do Senhor sobre suas vidas. Então a gente deve desejá-los, né? Nunca entender a lei de Deus como algo castrador, como algo de capricho divino. Não, entender a lei de Deus como algo importante. Quanto mais nos aproximamos de Deus, fazemos a vontade de Deus, mais somos abençoados, colhemos suas bênçãos. Não significa que não vamos ter lutas, não significa que não vamos sofrer muitas vezes, porém, não vamos sofrer pela desobediência, vamos sofrer as lutas naturais da vida e dos propósitos de Deus
ao escrever a história, né? Mas não as lutas próprias da desobediência. Sofrer as lutas próprias da desobediência é algo que não enriquece em nada a nossa vida, não gera nada, não produz nada de bom, nem para nossas vidas, nem para a vida dos nossos queridos. Então os mandamentos de Deus são necessários, e Moisés aqui convoca o povo a se manter fiel a Deus, obediente a Deus, custe o que custar. E logo em seguida nós vemos que Moisés relembra a eles alguns episódios vividos pela primeira geração principalmente, porque eles provavelmente eram muito novos. Alguns talvez tenham participado e outros nem tenham participado, tá, desses eventos. E quais são os eventos que são relembrados aqui? Eu vou ler na ordem que eles são relembrados. São eventos, gente, antes de eu falar quais são esses eventos, são eventos que trazem uma exortação à obediência através de um vislumbre do juízo divino. Deus, de alguma maneira, nesses eventos, mostrou o seu juízo, ou mostrou o seu poder, mostrou a sua autoridade. E os eventos são o problema de Baal Peor, quando eles estiveram alojados em Baal Peor, eles no Sinai, tá? Que aqui é descrito como o Monte Horebe, é o mesmo monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, e também Meribá, quando Moisés feriu, bateu na rocha ao invés de falar a rocha, e ali houve uma consequência para Moisés. E Moisés também mostra essa situação como um exemplo do juízo divino. Então, assim, Baal Peor foi um evento mais recente. De todos esses 3 eventos, Baal Peor, Sinai e Meribá, Baal Peor foi o mais recente. E o evento de Baal Peor foi um que eles estavam numa terra, e eles foram seduzidos pelas mulheres dessa terra onde eles estavam, e participaram de rituais aos deuses pagãos, aos deuses dessa terra, e se deitaram com mulheres estrangeiras e participaram de rituais totalmente idólatras. E por conta de terem se vendido, né, participando desses rituais, terem traído o Senhor, e a idolatria é algo que Deus abomina veementemente, né? Estou reforçando porque abominar já é horrível, né? Veementemente é só para reforçar. Deus matou 24 mil homens dentre os israelitas, né? Deus estabeleceu um juízo aqui contra os israelitas. E foi algo muito, assim, emblemático e chocante, né? Deus ter agido de maneira tão dura, mas como eu já falei, era para que eles aprendessem o temor ao Senhor, para que aqueles que sobrevivessem pudessem se manter conscientes de que Deus, ele detesta a idolatria, ele detesta a desobediência, mas nesse nível aqui propriamente da idolatria. Então Deus, ele procedeu a uma punição emblemática para que todos compreendessem ali o peso do que estavam cometendo. E muitos morreram, né, por conta da sua desobediência. O outro evento que é mencionado é o evento do Sinai, onde Moisés sobe o Monte Sinai e recebe de Deus os 10 mandamentos. E diz no texto, lá em Êxodo 19, Êxodo 20 em diante, que o monte pegava fogo e que uma nuvem densa e escura cobriu o monte, que tinham raios, trovões, e as pessoas que estavam ao pé do monte, elas não podiam nem encostar no monte, senão elas seriam fulminadas. Apenas Moisés recebeu autorização para subir o monte, e elas ouviram Deus falando com Moisés, né? Aqui nesse texto vai mostrar isso, que elas ouviram. Elas não viram forma alguma, até porque Deus, ele é espírito, né? Embora Deus possa se materializar na forma que ele quiser, mas elas ouviram a Deus, né? E Deus falou com Moisés, mas os outros puderam ouvir a voz. Então aqui é um exemplo clássico de teofania. Teofania é quando Deus se apresenta de uma forma materializada, distinguível. Isso acontece muito no Antigo Testamento. Tá? Nesse caso, Deus não se apresentou fisicamente, corporalmente, mas as pessoas ouviram uma voz semelhante à voz humana.
né? Então, essa maneira de Deus se manifestar de forma que a gente compreenda, né, no caso, uma voz audível, é uma teofania também, mesmo que ele não tenha aparecido fisicamente nesse evento aqui. Também não deixa de ser uma teofania. Só que todo esse evento deles verem o monte pegando fogo, Moisés subindo, Moisés quando desce volta com o rosto resplandecente, ele tem que botar até um véu, porque senão ninguém poderia olhar para ele. Essa coisa toda mostra o poder de Deus, mostra o juízo de Deus quando ele está proclamando a sua lei. Ele está dizendo, olha, vocês não farão outros deuses, não construirão deuses, vocês não adulterarão, não matarão, guardarão o sábado. Quando Deus estabelece as suas leis, ele está se mostrando no seu poder e na sua autoridade ali para que eles realmente respeitassem e entendessem o quão essas leis são importantes. Tá? E os 10 mandamentos eles apresentam claramente a lei moral de Deus, né? Princípios que são eternos, né? Mesmo o mandamento relativo ao sábado, ainda que nós entendamos que o sábado, enquanto dia literal, não há essa obrigatoriedade até os dias de hoje, e o próprio Jesus, quando ele vai tratar do sábado, ele mostra que o sábado não é um fim em si mesmo, mas apesar disso, o princípio do sábado, que é o Shabá, que é o descanso, ele permanece, né? Nós entendemos que o Senhor é o nosso descanso e que precisamos regularmente descansar e entender que há um tempo certo para cada coisa. Então, assim, o princípio ele permanece. Mas os outros mandamentos, então, são mandamentos morais e, sendo um mandamento moral, estão relacionados ao caráter de Deus, a uma ética de Deus. Isso não muda. Ética é algo que não muda. Forma muda, aplicações mudam, mas princípios não mudam. Além do evento de Baal Peor, que foi o mais recente, o evento do Sinai, que foi lá atrás, pouco depois que eles saíram do Egito, é citado aqui o evento de Meribá, que quando o povo está com sede, né, está ali angustiado pela sede no deserto, embora Deus estivesse provendo para eles todas as coisas sempre, nunca Deus deixou faltar nada, nem comida, nem sombra, nem calor quando precisavam, nem água, Deus nunca deixou faltar. Mas apesar disso, em Meribá o povo começou a reclamar, e Moisés ele se deixa levar por essa reclamação, por essa pressão popular, e ele acaba fazendo algo errado, né? Ele acaba não só perdendo a paciência, se irando, mas ele acaba evocando para si a autoridade para poder tirar a água da rocha, porque ele fala, acaso tirarei eu a água da rocha? Então, assim, ele traz para ele isso. Então, ele trazia a glória para ele, mesmo que num momento impensado, ou melhor, assim, de raiva, de lidar com o povo, isso desonrou o Senhor, né, perante o povo. Então Deus, por conta disso, pune Moisés, dizendo que Moisés não entraria na terra prometida. E Moisés ele vai lembrar desse evento e falando, olha, por causa de vocês, eu sofri uma consequência séria aqui. Né? E é verdade. Né? Ele foi responsável pela sua atitude errada, mas é verdade que o povo contribuiu para isso. E Moisés ele chama a atenção do povo, dizendo que eles contribuíram para isso. Mas que agora que eles entrariam na terra prometida, que eles não cometessem esses mesmos erros, que eles pudessem temer a Deus, que eles pudessem se conscientizar de que Deus era muito bom para eles e que eles deveriam honrar essa santidade de Deus. Então tudo isso aqui é lembrado para que o povo honre, né, o amor, as misericórdias de Deus, de não exterminar todo o povo, mas de deixá-los poder usufruir aqui da terra que Deus estava dando. Então essa é a parte de relembrar, tá bom? Agora, depois há uma convocação, a um testemunho, né? Moisés fala aqui de como, a maneira como nós vivemos e o que obtemos de Deus, né, pode servir de testemunho perante outras nações. Então, como é importante o nosso testemunho, pessoal? Ele fala
que através da sabedoria dada por Deus, do discernimento prático dado por Deus, as outras nações reconheceriam que há um Deus diferente, né? Outra forma de testemunharmos seria através da intimidade que temos com Deus. Ele fala que Deus é tão próximo, que fala diretamente. Me mostrem aí, tem algum outro Deus assim? Não tem. Então, mostrando novamente como Deus, o Deus de Israel era um Deus diferenciado. E, por fim, ele fala também que há uma ética diferenciada, né? Quando ele fala assim, há leis tão justas quanto essas que o Senhor nos dá, há mandamentos tão justos. Porque se a gente parar para pensar, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, eles são muito bons. Eles fazem sentido. Eles não são aleatórios, não é um capricho de um Deus, sabe, egocêntrico, um Deus assim, egocêntrico que eu falo no sentido de, sabe, um Deus cheio de caprichos, assim. Não, são leis boas para o homem. Então, há leis tão justas, assim, vocês conhecem outra lei tão justa? Então, através da sabedoria e do discernimento práticos que o povo teria de Deus, as nações conheceriam que existe um Deus verdadeiro, bom e distinto. Através da intimidade desse povo com Deus, as pessoas reconheceriam que existe um Deus diferente de todos os outros conhecidos na época, né? Ainda que não inexistentes de fato, mas que as pessoas acreditavam. E através de uma ética, de uma justiça, sabe, diferenciada, coisas que procuramos seguir e que são diferentes, as pessoas talvez parem para pensar e falem que realmente não existe algo tão justo e tão razoável e ponderável como as leis desse Deus. Então isso fala do nosso testemunho, fala do nosso hoje, né? Do quanto devemos hoje testemunhar da nossa fé de todas essas formas. No versículo 9 vai falar da importância do legado, né? De guardarmos a lei de Deus em nossa mente, em nossos corações e transmitirmos essa lei aos nossos filhos, né? Transmitirmos às futuras gerações. Isso é primordialmente um papel dos pais, né? De transmitirem aos seus filhos a fé que têm. Então, não deleguem essa responsabilidade, você que é pai, você que é mãe, cabe a vocês, no âmbito das suas funções, na liberdade que vocês têm, na oportunidade que vocês têm de conversar com seus filhos, de sempre baterem na tecla de que Jesus é o único caminho, de que precisamos de Deus na nossa vida, que sem Ele nada é bom, nada acontece, nada funciona, a gente não funciona, e de que carecemos de sua graça e que precisamos honrá-lo todos os dias da nossa vida. Então, levar isso com a gente, no nosso coração, para vivermos isso, termos isso sempre em mente e também transmitirmos isso aos nossos filhos, sejam naturais ou sejam até pessoas que estão próximas a nós e que vão receber essa mensagem, é dever nosso, né? Seja você pai natural ou não, mas você de alguma maneira vai transmitir isso às futuras gerações através da sua vida, né? Não adianta um pai que fala e não vive de verdade, não sente de verdade. A gente precisa guardar no nosso coração, na nossa mente e naturalmente transmitir isso para as outras pessoas. E não é nada de imposição, né? É algo natural, né? Não se trata de impor, porque não é por imposição. Quem convence é o Espírito Santo e é uma obra que o Espírito Santo faz na vida de cada um. Porém, há um papel que é nosso, que é pregar com palavras, mas principalmente com a vida. Logo em seguida vemos uma exortação, um chamado a que fujam da idolatria, para que os israelitas fujam da idolatria. Na verdade, não é nem depois, quando está sendo colocado aqui o evento do Sinai, né, quando Moisés vai relembrar o evento do Sinai, ele fala sobre isso. Ele fala que eles deveriam fugir da idolatria. A idolatria já tinha gerado vários problemas. Também Baal Peor teve esse problema da idolatria. Idolatria é algo que Deus abomina. Só existe um Deus. E se somos desse Deus, não podemos dedicar a outra pessoa ou a outra coisa
nada que é devido a Deus. Não podemos colocar nada no lugar de Deus. Deus tem que ser o número 1 na nossa vida, no nosso coração, nos nossos afetos, na nossa agenda. Ele tem que ser o número 1, de verdade. Tudo é para Ele e para a honra e glória dele. E precisa ser assim, né? Então a idolatria, mas no caso dos antigos, era de fato eles construírem ídolos, né? Ou servirem outros deuses que se criam na sua época, ou eram eles mesmos pegarem um objeto, criarem algo que eles conhecem e chamar isso de Deus. E vale dizer também que nem sempre é adorar a um outro Deus, mas existe uma proibição explícita, né, nos 10 mandamentos para que se crie uma imagem das coisas celestes, né? Quando você cria uma imagem do Deus, mesmo o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, mas você cria uma imagem dele, você está pecando. Porque sendo ele um Deus invisível, um Deus que não tem imagem, que na verdade o que fica marcado para a gente é o seu caráter, é a sua essência, né, é a sua lei, é a sua vontade, quando você objetifica ele, transforma ele como eles fizeram, né, ao pé do Monte Sinai, um bezerro de ouro, ou quando você cria uma estátua, né, da divindade, você está diminuindo ela, está reduzindo ela a algo muito pequeno, né? E às vezes você vai sempre atrelar a sua fé àquele objeto inanimado. E Deus não quer isso, porque isso reduz a sua glória. E a gente não deve diminuir a glória de Deus, tá? Então, para fins de culto, é proibidíssimo a gente fazer qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de culto voltado para algo que é criado, na verdade, né? Adorar a criação ao invés de adorar o Criador, né? Nós somos chamados a adorar o Criador. Então, quando você transforma isso, materializa isso, você acaba que você está transferindo a sua adoração para uma imagem que é uma criação, né? Aí tem uma discussão, né, que a gente já eu talvez tenha falado isso em Êxodo, eu não lembro se eu entrei nesse mérito, que é assim, se é pecado a gente criar uma imagem ou retratar Deus, né, como em filmes, em séries, ou num desenho de revista infantil, etc e tal, né? Se esse tipo de imagem também seria desaprovada por Deus. Os teólogos se dividem. Alguns vão dizer que para fins didáticos há uma concessão, há uma certa liberdade, porque não é para fins de culto, é apenas para fins didáticos. E outros vão falar que nem para fins didáticos é interessante, porque você vai estar de alguma maneira reduzindo também a imagem desse Deus e talvez criando ali uma imagem mental que não corresponde ao Deus verdadeiro, né? Então a gente tem que ter assim, um certo cuidado, tá? Ainda que a gente eu vejo séries, vejo filmes que mostram ali a pessoa de Jesus, que de fato se assumiu como pessoa humana, mas ninguém sabe como era a aparência dele. A gente tem essa referência, mas que a gente não fique muito preso a ela, porque a gente entende que, na verdade, Deus é muito maior do que qualquer forma que a gente tenha de representá-lo, né? E a gente nunca use isso em forma de culto, né? Nunca cultue, adore algo que pode ser visto, de forma alguma, né? E para fins didáticos, para fins de instrução, a gente tem que ter um cuidado, eu penso assim, tá? Para você não se apegar demais a essas formas e acabar se ligando na sua adoração a essa figura e não ao Deus revelado nas Escrituras. E no versículo 20 a gente vê que Deus ele nos resgatou, né, ele nos comprou de uma fornalha, né, e é dito aqui que é do Egito, né? Eu resgatei vocês de uma fornalha, né, do Egito, onde vocês estavam. Deus está falando especificamente que ele os tirou do Egito, com mão forte. Ou seja, se ele tirou eles do Egito, ele comprou eles eram escravos de Faraó, agora eles são escravos de Deus. Mas não é uma escravidão como a que eles viviam. A escravidão que eles viviam lá era uma escravidão que os desumanizava, que os infligia castigo, dor, que tirava deles liberdade.
quando Deus nos compra e nos torna escravos, nesse sentido de que somos comprados e servos de Deus, mas na verdade somos servos de Deus, mas também chamados filhos, e somos chamados à verdadeira liberdade, né? Comprados para sermos livres, comprados para vivermos a nossa vida na presença do Senhor e conectados a Ele, estaremos conectados com a nossa verdadeira humanidade e livres do pecado e livres de todas as amarras sociais e existenciais, porque estaremos submetidos unicamente a Deus, né? Ainda que respeitando a lei e diante de circunstâncias terrenas, mas em última análise, a nossa vida pertence a Deus e nos sentiremos assim, totalmente livres, porque é o Senhor que comanda a nossa vida e dirige os nossos passos. Então, de fato, Deus fez isso com os israelitas, os tirou de uma escravidão, o comprou para si, eles devem temor e obediência a esse novo rei, a esse novo comprador, mas ao mesmo tempo entendendo que o que Deus fez por eles foi concedê-los a verdadeira liberdade. Ele compra para si porque ou a gente não tinha como ser livre por conta própria. O pecado nos colocou numa condição de dívida tal que ou a gente permaneceria em dívida, escravos do pecado, ou a gente se tornaria escravo de outro que nos comprasse e pagasse o preço por nós, né? Jesus pagou o preço na cruz e agora nós somos dele. Então, uma vez pecadores, uma vez tendo escolhido o pecado, nos tornamos eternos devedores. Só que é muito melhor ser eterno devedor de Deus do que ser devedor do pecado, né? E separado de Deus para sempre, separados da verdadeira vida. Então Deus ele nos compra para que a gente seja de fato livre e a gente possa viver tudo que Ele tem para nós. Isso fala do Egito físico deles, né? Que na verdade Israel sempre é uma referência e um símbolo da relação de todo aquele que nele crê e é resgatado por Deus do mundo. O Egito sempre representou na Bíblia o mundo e o seu sistema. Então Deus nos resgata do mundo, nos resgata do império das trevas, nos resgata da escravidão do pecado e nos leva ao reino do Filho do seu amor. Nos leva à condição de filhos e livres nele para ser tudo o que nós podemos ser, mas comprados por ele. E isso é muito bom, porque se somos comprados por ele, nada pode nos tirar dessa condição de filhos e que estamos na mão dele para sempre, né? Se ele nos comprou, somos dele. Quem ousa tirar das mãos de Deus alguém ou alguma coisa, né? Então é muito bom a gente ver esse paralelo aí de Israel com nós, né? Que somos povo eleito e comprado por um preço alto que foi o sangue de Jesus. É muito interessante depois a gente ver aqui um paralelo, gente, que é maravilhoso. Só isso daqui daria várias lives, que é Deus se colocando, se apresentando como fogo consumidor versus Deus se apresentando como Deus misericordioso. E na verdade eu nem deveria usar aqui a palavra versus, porque Deus como juízo e fogo consumidor e Deus como amor e misericórdia, Deus misericordioso, compassivo, fazem parte de uma mesma realidade. Às vezes é difícil para a gente separar isso, né? Parece que, meu Deus, o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito duro, muito, implacável. O Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso, mas na verdade Deus é as duas coisas. Deus é santo, justo, fogo consumidor, vingador, mas também Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é amor, Ele é compassivo, Ele se importa, Ele sofre conosco. Então, as duas coisas estão presentes. E desde daqui, gente, tá? Vou reler com vocês esses versículos, só para vocês relembrarem aqui, porque é muito legal. É versículo 24...
Na NVI tá assim: pois o Senhor, o seu Deus, é fogo consumidor e Deus zeloso. Tá? Zeloso tem um sentido aqui como se fosse ciumento, mas não é ciumento no sentido de invejoso, não. É porque nós somos dele e ele não abre mão da gente. É nesse sentido. Então ele é fogo consumidor e Deus zeloso. Tá? Ele não abre mão da gente, a gente é dele, né? Aliás, a idolatria da Bíblia ela é equiparada ao adultério, né? A gente, quando está numa relação monogâmica e você é casado, você pratica o adultério, você age com infidelidade para com seu cônjuge. Da mesma maneira, se estamos numa relação de casamento com Deus, a gente, quando serve a outro Deus, ou dedica a outros ou a outras coisas aquilo que pertence ao Senhor, a gente está traindo a Deus, né? Então, a idolatria ela é equiparada ao adultério. Então, o Senhor é fogo consumidor e Deus zeloso. Mas no versículo 31, eu falei versículo 24, né? Versículo 31, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus compassivo. Em outras versões vai estar, é Deus misericordioso. Ou seja, no mesmo capítulo apresenta as duas faces de Deus. Deus fogo consumidor e Deus misericordioso, amoroso, sabe, que perdoa, que caminha com a gente, que não imputa o juízo que a gente merecia. Então, cada hora Deus vai agir de um jeito e certamente sempre justo, sempre, sabe, agindo conforme o seu caráter bom. E a gente precisa entender isso. Isso vai nos encher de temor, por um lado, porque a gente sabe que Deus detesta o pecado e a gente não vai brincar com isso. Mas, por outro lado, a gente também vai reconhecer que, mesmo quando não estivermos merecendo nenhuma graça, mesmo quando falharmos, nós que somos dele, que cremos nele, poderemos contar com as suas misericórdias, com sua compaixão. Jesus na cruz mostrou esses dois lados de Deus, porque na cruz ele recebeu a ira do Pai e também o peso, as consequências do nosso pecado recaíram sobre Jesus, por isso que ele precisou ser morto. Então, o Filho de Deus foi morto pelos nossos pecados e recebeu na cruz a ira do Pai, experimentou na cruz a ira do Pai. Gente, isso mostra o fogo consumidor que Deus é. Por outro lado, ele fez isso por amor a nós. Ele, sendo Deus, ele morreu para nos salvar, para que pela fé nós não recebêssemos essa ira divina, mas fôssemos reconciliados e recebêssemos o seu perdão. E perdão pelos pecados antigos, pelos pecados presentes e pelos pecados que ainda cometeremos. A graça de Jesus na cruz abrange toda essa época, toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, né? Mas a fé é esse meio pelo qual nós recebemos essa graça dele. Então Deus é fogo consumidor, sim, porque ele pune o pecado. O nosso pecado, ele não ficou impune, nosso pecado foi punido, mas foi punido em Jesus. Jesus recebeu a punição pelo nosso pecado. Mas conosco Deus agiu de forma misericordiosa, não nos dando aquilo que nós merecíamos, mas nos reconciliando consigo e nos amando. E sabe por que a gente hoje obedece? Mesmo sabendo que a graça de Deus já nos perdoou e nos abraçou, considerando tudo que nós vamos cometer de pecado até o resto da vida, mas sabe o que nos faz não querer pecar e lutar contra o pecado? Esse amor que nos constrange. Tem como um nascido de novo, alguém que conheceu Jesus, viver da mesma forma, banalizar isso? Tem como? Se a pessoa banaliza isso, ela não entendeu nada do Evangelho. Porque se ela entendeu o Evangelho, o Espírito Santo habita dentro dela e a convence do pecado, do juízo, da justiça de Deus e transforma nosso coração e gera em nós desejo de honrá-lo, de viver para a sua glória. Então, a gente obedece não porque se a gente errar vai para o inferno. Não é. Jesus já pagou o preço pela nossa vida. Mas a gente obedece porque a gente ama a Deus. Todo aquele que ama a Deus vai obedecê-lo. Não é que não vai errar nunca,
mas ele vai cada vez mais obedecer, e ele vai se conscientizar desse amor, e ele não vai conseguir, como eu falo, pecar em paz. Não vai ter paz para pecar. Ele não vai conseguir banalizar isso. Ele vai ter temor a Deus. O Espírito Santo habita nele, sabe? Ele não vai conseguir estar nem aí para nada, não, sabe? Então ele ainda sofre com o pecado, erra, falha, pede perdão a Deus, mas ele já foi salvo, e ele vai cada dia ser mais grato a esse amor, e isso vai se redundar em atitudes novas, em uma nova maneira de viver. Então, Deus consumidor e Deus misericordioso, mesmo Deus, mesma pessoa. Indo para o final desse capítulo 4 de Deuteronômio, nós vemos aqui Deus falando para o futuro deles. Deus falou do passado, para servir de lição. Ele falou do presente, falando do testemunho, e fala do futuro, né? Quando vocês entrarem na terra, se vocês pecarem, se vocês cometerem os mesmos erros dos seus antepassados, né? E quando fala de pecado, não é um pecado que você comete displicentemente, pede perdão a Deus imediatamente, mas é aquela prática que você se entrega a ela e realmente abandona Deus, e não há temor, não há arrependimento, não há nada. Então, ele fala, se vocês se afastarem de Deus, se vocês seguirem outros deuses, se vocês ficarem muito relaxados, né? Já conquistamos a terra, já estamos na terra, então agora a gente vai servir ao Deus que nós quisermos, vamos fazer o que quisermos. Há 3 coisas que são ditas a respeito disso. Primeiro, que vocês serão eliminados da terra. Ou seja, o mesmo Deus que dá a terra para vocês, ele pode tirar. Então vocês tenham consciência disso. Se vocês não honrarem o Senhor, não permanecerem firmes, Deus, pedagogicamente, ele vai, e também exercendo a sua justiça, ele vai tirar essa terra de vocês. Vocês serão eliminados da terra, do bibelô de vocês aqui. Vão perder. Outra coisa, vocês vão sofrer um exílio. Quando fala aqui no texto que vocês serão espalhados entre os povos. Ou seja, vocês vão ser levados cativos por outras nações estranhas, inimigas, e vão ser espalhados, vão sofrer um exílio. E, adiantando para vocês, dando um spoiler, infelizmente, séculos depois isso acontece. Israel se estabelece como um reino, primeiro unificado, depois esse reino se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul, e o Reino do Sul é levado cativo pela Síria, se eu não me engano, em 722 a.C., e o Reino do Sul é levado cativo pela Babilônia em 586 a.C. Então, Deus já estava avisando aqui para eles para que eles se mantivessem fiéis e evitassem problemas, né? Mas Deus, ele permite um juízo e também uma disciplina, falando aqui que eles poderiam ser exilados, o que infelizmente vem a acontecer séculos depois. Porém, Deus vai falar que ainda assim, mesmo exilados, mesmo sofrendo as consequências de seus erros, se eles invocarem ao Senhor de todo o coração, eles ainda o acharão. Deus se permitirá ser achado por eles. Gente, isso é uma coisa linda. Deus não tinha motivo nenhum para ainda aceitar, né, o clamor de um povo desobediente e infiel. Porém, Deus diz, mas se vocês me clamarem de todo o coração, eu virei em socorro de vocês. Eu ouvirei, eu me atentarei para vocês. Isso porque os nossos erros e a nossa infidelidade não mudam quem Deus é. Deus, como eu falei, ele é fogo consumidor, ele faz justiça, ele pune o pecado, mas ele também é misericordioso, ele também age com graça e muitas vezes quando nem estamos esperando. Muitas das vezes você vai estar esperando o juízo de Deus e ele vai falar, não, mas eu vou agir com graça. Eu vou te perdoar, eu não vou permitir nem que você, às vezes, escolha a consequência do seu erro. Então, às vezes, Deus permite que colhamos e às vezes não, né? Então, assim, essa misericórdia de Deus, ela nos constrange, né?
E fala que nesse exílio Deus permitiria que eles servissem a outros deuses, deuses falsos, que seriam um engano para a vida deles. Mas que, apesar disso, se eles buscarem a Deus, eles o acharão, se buscarem de todo o coração. A pergunta que fica para a gente é: precisa a gente passar por problemas? Precisa a gente sofrer para poder invocar o nome do Senhor e achá-lo? Precisa a gente sofrer para entender que o caminho da obediência é muito melhor e passarmos a viver conforme o Senhor quer? Acho que não há necessidade, que a gente possa aprender, assim como eles tinham que aprender com seus antepassados, que nós possamos aprender com os israelitas e, através da obediência, colhermos frutos bons dessa obediência. Em seguida, do versículo 32 ao 35 principalmente, mas os seguintes também falam disso, Moisés argumentando aqui como o Deus deles era um Deus único. O Deus de Israel é um Deus único, e de fato ele é um Deus único. As experiências que eles tiveram com Deus, o que Deus fez com eles, a maneira que Deus fez, distinguia ele de qualquer outro relato de Deus entre os outros povos. Não tem outro Deus comparável ao Deus. E sinceramente, gente, trazendo para a gente aqui, se você ler a Bíblia e conhecer o caráter desse Deus e ver Deus se revelando e falando de formas assim inimagináveis e tão sensatas e tão belas, sabe? Coisas assim que você não vê isso em registro nenhum de qualquer outra divindade. Não existe outros relatos de deuses parecidos, sequer parecidos com o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é único, ele é totalmente ímpar, singular, Então, assim, a gente precisa valorizar isso, E as experiências que temos com Deus também nos provam que ele é único, que ele é singular, que ele é maravilhoso, que o caráter dele é lindo, que ele é um Deus bom, sabe? Mas a nossa fé ela não está também, por outro lado, firmada nas experiências. As experiências são importantes para testarmos desse Deus, mas nós cremos pela palavra. E Deus, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente entra em contato com esse Deus e a gente se maravilha. E Deus planta fé no nosso coração. E essa fé ela pode ser aumentada, desenvolvida, conforme a gente busca e lê e está em contato ali com a palavra de Deus, Como a gente está fazendo aqui agora, Vocês estão fazendo aqui, ouvindo a palavra e sendo fortificados na fé de vocês. Isso é uma coisa maravilhosa. Finalizando, agora sim, de fato, o capítulo, nós vemos um adendo sobre as cidades refúgio, da qual já falamos nos capítulos passados, que Deus estabelece 6 cidades ao longo de todo o território conquistado e que seria conquistado. E essas cidades serviriam para quê? Para que todo aquele que tivesse matado alguém sem intenção pudesse encontrar refúgio nessas cidades e ali tivesse um julgamento justo, mediante o testemunho de pelo menos 2 testemunhas para que ele fosse incriminado. Se isso não tivesse, ele não seria incriminado e ele poderia ali se livrar do juízo popular, do parente da vítima que quisesse fazer justiça com as próprias mãos. Então a gente vê o estabelecimento dessas cidades refúgio, que seriam cidades levíticas, de habitantes da tribo de Levi, que eram pessoas dedicadas ao tabernáculo, ao sacerdócio, e essas pessoas se encarregariam de proteger esses acusados de homicídio, mas que na verdade não teriam assassinado de forma cruel, eles teriam apenas por um acidente ou por algum outro motivo não de pessoal, matado a outra pessoa. Então a gente vê aqui no estabelecimento dessas cidades de refúgio essa justiça de Deus que está sendo falada no capítulo inteiro. A gente vê ela aqui na prática, Deus agindo com justiça, porque aquela pessoa seria julgada e se ela tivesse culpa no cartório ela pagaria, mas também misericórdia, Deus exercendo misericórdia com aquele que poderia ser morto injustamente por ter cometido um crime sem querer. Ele pagaria um preço de ficar refugiado nessa cidade até a morte do sumo sacerdote, mas ele não precisaria pagar com a própria vida, Ou seja, a diferença, como a gente já falou
do homicídio doloso e culposo, né? Deus está fazendo uma distinção aqui, algo revolucionário para aquela época. E o versículos 44 diz o seguinte, é meio que uma introdução ao segundo discurso de Moisés. A gente então finalizou o primeiro discurso e aqui já tem uma introdução ao segundo discurso de Moisés, que vai equivarar quase Deuteronômio todo, tá? Muitos capítulos de Deuteronômio com esse segundo discurso. E é isso, gente. Os comentários sobre o texto de Deuteronômio 4 são esses. As lições, eu fui trazendo algumas lições enquanto a gente conversava, mas se vocês tiverem que guardar alguma coisa especificamente, guardem de vocês sempre terem um olhar para o passado, para o presente e para o futuro de vocês. O passado, para que vocês aprendam com o erro de outras pessoas que não buscaram a Deus, que não serviram a Deus e colheram consequências disso, que a gente possa também olhar por exemplo de pessoas da Bíblia e a gente possa aprender com esses exemplos, né? Então, olhar para o passado tem todo esse benefício, né, do aprendizado, né? E até para o nosso próprio passado, para que a gente não cometa os mesmos erros que já cometemos, que a gente não seja a mesma pessoa que já fomos, que sejamos versões melhores, pessoas novas e cada dia mais próximas de Jesus, né? Mais parecidas com Jesus. Mesmo que um pouquinho só, mas que a gente possa ir melhorando dia após dia. Então olhar para o passado com esse olhar de aprendizado, olhar para o presente, vendo o testemunho que nós podemos ser para as outras pessoas, através da nossa relação íntima com Deus, através da lei do Senhor que nós amamos e procuramos viver, né? Através do nosso testemunho, da nossa sabedoria, da nossa inteligência, como diz aqui no texto, que através dela as pessoas vão olhar para nós e vão ver que, olha, o que Deus tem dado de sabedoria para a gente, sabedoria prática, e quando olharmos para o futuro, a gente possa entender que para toda ação tem uma consequência. Em vez da gente colher consequências negativas de ações erradas e nos esquecermos de Deus, que possamos sempre nos lembrar de Deus, deixarmos um legado para as futuras gerações, que a gente possa colher bênçãos da nossa obediência. E esse futuro a gente começa hoje, plantando, priorizando Deus, honrando a Deus nas nossas vidas. Tá? Não relativize aquilo que é central. E o nosso relacionamento com Deus é e deve ser sempre central. Tá bom? É isso. Desculpem o horário, hoje a live se estendeu bastante, mas vocês puderam ver como é que o capítulo 4 foi um capítulo grande e cheio de aplicações. Mas que bom que vocês ficaram até aqui. Que Deus abençoe muito, que seja aí uma semana abençoada pra gente. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Esse é o momento antes da gente encerrar a live. Alguém tem algo a fazer, a falar, a fazer também? Pontuar alguma coisa? Tá todo mundo já com sono, né? Tá na hora já. Vocês foram bravos de aguentar até aqui, persistir até aqui. Deus abençoe muito vocês, tá? Tenham uma noite de descanso, uma noite maravilhosa. Amanhã a gente estará junto às 10 horas da noite. Amanhã às 10 horas, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês. Um beijo grande e até mais.